Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para a gente meditar nas Escrituras, mais um dia para a gente falar sobre a palavra de Deus, mais um dia para podermos pedir ao Senhor por uma reflexão profunda, por uma revelação que vem da parte do Espírito Santo sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele decidiu em sua soberania, o que seria compartilhado conosco, né? Então, nós não queremos apenas viver na superfície, nós queremos nos aprofundar no entendimento da verdade, e é por isso que a gente está aqui, amém? Estamos meditando no livro de Salmos. Dona Piedade, seja bem-vinda, boa tarde, minha querida, Deus te abençoe, viu? E Manilde, querida, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos começar a meditar nesses próximos capítulos, né? Nós vamos meditar nos capítulos que nós lemos sábado, domingo e hoje, porque são capítulos menores, eu acho que vai ser melhor assim. Amanhã nós vamos falar sobre o Salmo 91, então eu quero ter mais tempo para podermos meditar nesse salmo, que é um dos mais conhecidos, né? Então vamos lá? Estamos no livro de Salmos, capítulo 76 e vamos até o 90. E Deus vai nos dar graça, amém? Antes de fazer uma oração, faça uma oração onde você está também. Peça ao Senhor que te revele, que não seja só mais uma live, que não seja só para aprendizado, que seja uma revelação da parte do Espírito. Senhor, nós estamos aqui, nós sabemos que por nós nada podemos fazer. Nós somos, Senhor, seres humanos, a nossa vida é breve, mas o Senhor é eterno, o Senhor é excelso, o Senhor é sublime, o Senhor é amoroso, o Senhor escolheu se revelar a nós e nós queremos te conhecer, portanto, revela-te a nós, Senhor. Segundo a tua bondade e misericórdia, revela ao teu povo, porque nós queremos te buscar e encontrá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Chiquinha, bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Então vamos lá, capítulo 76 é um capítulo de Asaf, né? Nós vemos vários capítulos de Asaf nesse terceiro livro de Salmos, porque o livro de Salmos é dividido, né, em livros. Quantos livros, amor, que tem o livro de Salmos? 4? Vamos pegar aí de supetão. Edmundo, são quantos livros que tem em Salmos? São 5, gente, 5, perdão. Entramos no terceiro livro quando começam os Salmos de Asaf. E aí o Salmo 73 até o Salmo 79, não, perdão. Tem mais. Até o 83. Do 73 ao 83, esses 11 salmos são atribuídos a Asaf. Quem era Asaf? Asaf foi um profeta, um cantor, um levita, que foi ordenado por Davi ali para poder ministrar louvores, canções, profecias na época do tabernáculo, né? E também depois no templo. Então, Asaf era usado por Deus para ministração de louvores, de cânticos, né? E também de palavras proféticas, porque ele era um profeta. Soraya, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Boa tarde. Chamei de Soraya, geralmente chamo de Sossô, né? Boa tarde, Sossô, Deus abençoa. Então o Salmo 76, ele está dentro desse conjunto de salmos, né, atribuídos a Asaf. Salmo 76 vai falar, é um cântico também, né, de adoração. Ele vai falar que Deus começa com uma adoração: o Senhor é honrado em Judá, o seu nome é grande em Israel, ele habita em Jerusalém, ele dissipa os seus inimigos. E aí ele vai exaltar a grandeza de Deus, ele vai expressar, né, a soberania de Deus, principalmente sobre as nações. Então eu acho lindo que ele fala: o Senhor é majestoso, o Senhor é mais majestoso que os montes eternos, os inimigos são saqueados, nenhum guerreiro pode levantar as mãos contra ti. Quem é que pode permanecer diante de ti quando o Senhor irrompe em tua ira? Porque dos céus pronunciaste a tua sentença, a terra estremeceu e calou. Tu levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. E o último versículo do 76 fala assim, olha: pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Mostrando que nosso Deus é soberano acima de todos, gente. Os mais ricos, os que recebem os títulos, né? A gente sabe que existe monarquia, por exemplo, ainda na Inglaterra. Então, mais do que o príncipe Charles, mais do que... Nem sei se eu estou enganada de falar príncipe Charles, mas é ele mesmo lá, né? Eu sou um pouquinho desatualizada em algumas coisas. Mas mais do que qualquer príncipe, mais do que qualquer poder, seja
presidentes, ou sejam os líderes mesmo de grandes grupos, como o grupo do Talibã, grupos religiosos, não importa qual é a liderança, Deus está acima deles. E quando Deus quer, e quando ele se levanta para julgar, para salvar os oprimidos da terra, ele pronuncia uma sentença e o orgulho desses príncipes, ele é acabado. Todos os reis da terra temem o único e verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus. Amém? Que é o Senhor, que é Yahvé, e é o Filho dele a quem ele enviou. Então esse salmo vai exaltar a grandeza de Deus e principalmente falar sobre essa grandeza e soberania sobre as nações. Capítulo 77 é um lamento também, que vai expressar as angústias. Asaf vai falar dos seus problemas ali internos, das suas lutas internas. Ele começa realmente demonstrando seu sofrimento. Ele fala: Senhor, eu estou angustiado. Clamo a Deus, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma se recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tem uma coisa que eu acho linda no Salmo 77, que é o chamado de Asaf, né, do salmista, a uma recordação. É muito importante nós termos experiências com Deus, porque quando Deus permitisse, né, se calar, a gente vai lembrar de quem Deus é. Nós sabemos de quem Deus é, nós já tivemos experiência com Ele. Então, nesse momento que a nossa alma se recusa a ser consolada, devemos nos lembrar de Deus. Vivi, seja bem-vinda, querida. Prazer estar com você aqui conosco, viu? Que Deus te abençoa. Que honra receber você aqui conosco. Minha amiga do céu, missionária Viviane, saudade de vocês, espero que vocês e sua casa estejam bem. Então, perdão, Asaf, ele vai fazer esse chamado para recordar os feitos de Deus. Os salmos, nós vamos ver principalmente no Salmo 78, o que o salmo é? Gente, se tem uma coisa que eu acho incrível, é a nossa capacidade de memorização através de canções. Quando a gente canta, a música, gente, ela pode ser uma música gigantesca, obrigada. Pode ser uma música gigantesca, a gente consegue memorizar ela. Porque o nosso cérebro, Deus nos deu uma capacidade de memorização com a música. Então tem canções que são gigantescas, tem canções da harpa que tem 5 estrofes mais o refrão, e nós sabemos. Por quê? Porque o cérebro capta. Então qual que era uma das intenções dos salmos? Por que Deus deixou um livro inteiro de salmos? Porque os cânticos, eles têm uma capacidade de serem memorizados pelo povo. E Deus sempre demonstrou essa necessidade de uma geração comunicar para a próxima geração, que é inclusive o intento do Salmo 78. Então, quando a gente canta uma canção, tem canções que são enormes e nós cantamos... Por exemplo, eu tenho dificuldade de memorizar o Salmo 91 inteiro. Tenho dificuldade. Mas tem aquela canção que tem o Salmo 91 que a gente sabe cantar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É engraçado, gente, porque a gente não pensa. A gente só canta. Vem, o cérebro manda. Então, qual que é por que é necessário a gente lembrar dos feitos de Deus? Para que nós não nos esqueçamos da sua aliança. Nós não nos esqueçamos do seu poder. Porque na nossa vida existem ciclos, né? Existem dias que a lua tá linda, brilhante, charmosa. E vai ter dia que a lua não vai aparecer. Na nossa vida é assim também. Tem o dia e tem a noite. Então vai ter dias que parece que Deus nos abandonou, parece que Ele tá em silêncio, parece que tudo tá fora do controle. E nesses dias é importante a gente fazer o que Asaf manda no Salmo 77. Recordar os feitos do Senhor. Então ele fala assim, olha, eu estava tão angustiado que a minha alma se recusou a ser consolada, mas lembro-me de meu Deus e começo a gemer. Então ele continua falando sobre essa necessidade de se lembrar, Salmo 77, versículo 10. Deixa eu pular alguns aqui. Do versículo 4 ao 9, ele começa a falar assim, será que Deus deixou a gente? Será que Ele deixou o seu amor? Será que Ele decidiu não nos amar mais? Quem nunca pensou assim, será que Deus me abandonou? Será que Ele tá tão irritado comigo que agora Ele me deixou aqui ao léu? Será que agora eu tô sozinha no mundo e eu fico desesperada por pensar nisso? E será que Ele deixou de cumprir suas promessas? Ele começa a fazer questões. Será que seu amor não vai voltar? Ele não vai ser mais bondoso comigo? Aí no versículo 10 ele entra com a estratégia.
Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizestes. A gente tem que recordar. Por isso que ler a Bíblia é fundamental para o cristão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando eu leio o que Deus fez na vida de Abraão, meu coração enche. Moisés, Davi, meu Deus, ele é o mesmo. Então por que eu estou temendo? Não, ele vai fazer de novo, ele vai cumprir suas promessas. É muito importante nós termos contato com a palavra, nós cantarmos e contarmos os feitos de Deus, recordarmos de suas maravilhas. Por quê? Porque nós não vamos esquecer daquilo que é capaz de fazer. Então ele fala assim, ó, depois lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os seus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. Olha como que mudou, né? O salmista começou lamentando, fez uns questionamentos, mas agora ele já está adorando. És o Deus que realiza maravilhas, mostras o seu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo. Gente, lembra-te, no dia que parece que não tem nada para se apegar, lembra que o profeta vai falar assim, eu vou colocar minha mente naquilo que eu tenho esperança. Olha, eu me lembrarei daquilo que eu tenho esperança. Como é que é esse versículo, gente? Fugiu agora. Coloca a tua boca no pé e nasce de esperança. Como é que é? No pó. Colocarei naquilo que me traz esperança. Deixa eu só lembrar, gente, que tem hora que foge. Aquilo que me traz esperança. Quero trazer a memória. Fugiu, perdão, minha memória. Aí a Vivi já colocou. Quero trazer a memória. Aquilo que me pode dar esperança. A gente tem que, lembrar. Não importa o quão ruim seja a nossa memória. Nós temos que nos esforçar. Por isso é importante estar em contato com louvor, adoração e palavra. Por isso que a reunião dos santos é importante. Essa ideia de que eu posso servir a Deus sozinho na minha casa é uma mentira do diabo. Sozinho você fica vulnerável pro inimigo. Quando a gente tá junto, o irmão compartilha, né? Eu fugi o versículo aqui, mas a irmã tá com o versículo na ponta da língua. Ela fala, me lembra, eu falo, abençoa a outra, que a outra fala, abençoa a outra. E o corpo bem ajustado, alinhado aqui com cabeça. A gente não se deixa esquecer dos feitos de Deus. Asaf, esse Salmo 77, ele dá essa direção. Recorda, lembra, traz a memória. Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele não mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué que fez o sol parar, é o mesmo que está aqui nesse escritório agora, dentro de mim. E aqui, onde você estiver, Ele está aí também. E Ele é o mesmo. Nos dias que a gente está angustiado, Asaf está falando, lembra-te das suas maravilhas. Amém? Final do capítulo 77, eu marquei aqui também, fala sobre a condução do povo, como que Deus, ele orienta e conduz seu povo como um pastor conduz o seu rebanho. Versículo 20 do 77, conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, meu Deus, pelas mãos de Moisés e Arão. E aí a gente entra nesse Salmo 78, que é tão poderoso. Por quê? O Salmo 78, ele é o segundo maior salmo da Bíblia. Então, o maior salmo da Bíblia é o 119, como a Cecília bem falou, né? Com 176 versículos. 176 ou 174? Esqueci de novo. 176. E aí, antes do 119 é o 78. O Salmo 78, ele é especial porque ele vai ter toda a história dos hebreus. E como essa história era cantada, então quando tinha alguma festividade, cantava-se essa história. Então o povo ia sempre se lembrar. Por quê? Qual que foi o erro do povo de Israel? Por que o povo de Israel foi levado para o exílio? Quando eles entraram na terra, eles se casaram com estrangeiros. E falharam em repassar a aliança para a próxima geração. Então a próxima geração não temia a Deus e abandonava ao Senhor. E aí as consequências foram se tornando cada vez pior. Deus levantava seus profetas para lembrar o povo, mas Deus sempre deu uma ordem: cuida da próxima geração. Inclusive ele falou isso para Abraão lá de trás, o primeiro. Abraão, eu estou te levantando para você cuidar da sua casa
e da próxima geração. Ou seja, eu não quero só que você procrie Isaac, eu quero que você cria ele no caminho, para que ele possa ser o pai de multidões também. Quando Isaac recebe a promessa de Deus, ele recebe a mesma promessa do pai. Então nós precisamos cuidar de passar a aliança. É tão interessante que quando Deus dá a circuncisão, ele coloca a circuncisão uma marca no órgão sexual masculino. Por quê? Todas as vezes que o homem estava no ato sexual, ele tinha que lembrar: eu tenho um pacto com Deus. E se alguma criança nascer dessa relação, eu tenho a obrigação de passar para essa criança o pacto dessa aliança. Não podemos esquecer de quem Deus é. O inimigo, ele quer nos distrair para que a gente não se lembre. Jesus vai voltar? Não, esquece disso. Vamos focar no agora. Foca no que tem agora para fazer. Não pensa nisso, que Jesus vai voltar, que vai ter coisa para acontecer. Não foca nisso. A estratégia do diabo é nos distrair para que a gente não se lembre daquilo que Deus já nos deixou. Mas aqui Deus está nos chamando nesse dia. Recorda-te. E não apenas no passado, mas naquilo que Ele já fez na nossa vida. Lembra-te de quando eu te chamei? Lembra das promessas que eu fiz? Que às vezes as coisas vão acontecendo e a gente tem essa mania. Às vezes a gente se esquece do que Deus falou lá atrás. Porque a gente vai caindo na mesmice. A gente pensa, acho que Deus não vai fazer nada. Acho que eu estava entendendo errado. Eu era muito esperançosa. Eu era muito positiva. Então, eu acho que Deus não vai fazer nada daquilo. Eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí Deus vem e nos chama. Recorda-te das palavras que eu te disse quando eu te chamei. Recorda-te do que eu te prometi. Ah, mas tá demorando tanto. Abraão esperou 25 anos. Quantos anos você tem esperado? Já passou de 25? Me fala. Se já tiver passado, eu ainda tenho outros exemplos. Se não passou, calma. Mas não deixa que as palavras do Senhor caiam por terra. Não deixa de crer. Porque o povo de Israel foi deixado jogado no deserto por incredulidade, diz o escritor aos Hebreus. Por causa de incredulidade, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então lembra-te das promessas de Deus, se apega a elas, não se deixe esquecer dos feitos maravilhosos, daquilo que Ele já falou na sua vida, daquilo que Ele falou que vai fazer. Não importa o quanto parece estar demorando. Deus não demora, Deus não tarda. Ele faz tudo no seu tempo determinado. Amém? E cabe a nós o quê? Esperar, confiar, ter fé, se apegar a Ele. E é isso. Simples. Nossa parte é confiar. A parte dele é resolver as questões dos impossíveis e do que a gente não tem controle sobre. Amém? Então o capítulo 78, ele tem o propósito de anunciar para a próxima geração qual é a história do povo hebreu. Então começa falando sobre como Deus os resgatou do Egito, depois vai para Davi, mostra como Deus levantou Davi como um grande pastor ali em Israel. Mas no início do Salmo já vai falar essa intencionalidade do salmista, que é ensinar para a próxima geração. Ele fala assim, olha nos primeiros versículos: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que te direi, pois lhe falarei por meio de parábolas. Isso aqui é uma promessa para Jesus, tá? É messiânico esse versículo. Lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado. Então, uma das promessas messiânicas que vai cumprir lá em Jesus, que também falou através de parábolas. E aí ele fala assim, olha, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Quem tem filho aí, quem tem discípulo, talvez você não tenha um filho físico mais para poder ensinar, mas você tem um discípulo. Deus levantou uma pessoa para ser aquela que vai ser teu filho espiritual. Nós temos responsabilidade de quê? De contar a essa geração os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Lá em Deuteronômio fala assim, ó, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, conte sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele já fez. Se necessário, escreve na testa, faz o que for necessário, escreve nos umbrais das portas da sua casa, mas esteja sempre lembrando quem Deus é, dos seus preceitos e das suas ordenanças. Cabe a nós, pais físicos e espirituais, de contar para essa nova geração. E aí ele fala assim, olha, versículo 7, versículo 5 primeiro. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem. E eles, por suas vezes, ensinarão também aos seus filhos. Ou seja, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer.
aos seus mandamentos. E aí ele começa a contar como que foi que Deus dividiu o mar, fez as águas se erguer como muralhas, como que Deus, todo o processo ali de libertação e criação do povo de Deus ali, daquela identidade do povo de Israel, até que chegasse no reino davídico. Ou seja, de quando Deus nos tirou da escravidão até o reino do Messias. Vamos levar para o lado espiritual? Aqui no Salmo tá falando a Joy quer aparecer, toda live ela quer aparecer, né, Joy? Você tá muito aparecida. Quem se puxou? Quem se puxou? Pelo amor de Deus. Então, fisicamente, o Salmo 78, ele vai refletir a saída do povo do Egito até o firmamento ali de um reino sólido davídico. Levando para o lado espiritual, vai ser de quando Deus nos resgatou do Egito, ou seja, da escravidão do pecado, até esse reino vindouro, eterno, que é o reino do Messias, quando ele vai se cumprir plenamente na terra e nós reinaremos com ele. Amém? Não nos esqueçamos. E aí temos o Salmo 79, que é um lamento coletivo, uma tristeza de todo o povo por causa, principalmente, né, da destruição do templo. Quando o templo foi destruído e os muros de Jerusalém foram ali queimados, a cidade foi arrasada, muitos salmos também foram compostos e toda a comunidade cantava essas lamentações de tristeza, sensação de abandono, sensação ali de ruína, né? De estar num lugar onde eles perderam sua identidade, os inimigos foram mais vitoriosos, né? E agora estão zombando deles. Então há muitos salmos que vão se remeter a esse período. E aí esses lamentos coletivos ou lamentos comunitários, eles vão refletir a tristeza da nação quando eles estavam nesse período de profanação do templo. Capítulo 79, também de Asaf, vai falar isso. Olha, profanaram o templo, a carne dos fiéis se tornou comida, os vizinhos zombam de nós somos desprezados. Lembra que eu sempre vou pulando alguns versículos só para ter um contexto geral, porque não dá pra gente falar de 15 salmos assim, né? Muito detalhadamente. Eu sei que vocês já leram em casa e eu sei que o Espírito Santo vai conduzir ainda muito mais, infinitamente mais revelações e entendimento de cada um desses versículos no tempo dele, amém? E então esse salmo vai começar com esse lamento por tudo que aconteceu, da destruição do templo, e vai começar por um pedido de misericórdia. Senhor, se apresse em nos socorrer, não nos culpe por nossos pecados, ouve os gemidos dos prisioneiros, retribui aos nossos inimigos pela maldade deles. Então nós, o teu povo, último versículo, que somos ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, louvaremos a grandeza por todas as gerações. Capítulo 80, também um lamento de Asaf. Ele vai clamar também a Deus. Ouve, ó pastor de Israel, tu que conduzes os descendentes de José como um rebanho. O Senhor está entronizado entre os querubins. Mostra-nos o teu poder, salva-nos, restaura-nos. Esse salmo vai falar muito de restauração. Provavelmente também no período de exílio. Amém? Adriana, bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Quero desejar para cada uma de vocês uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo. Que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça para a gente ter uma semana que agrade a Ele. Mais do que eu desejar bênçãos materiais, físicas, ou até mesmo os sonhos, a realização dos sonhos pessoais de cada um, eu desejo que essa semana agrade a Deus, que a sua vida agrade a Deus. Porque quando nós queremos agradar a Deus, quando o desejo do nosso coração é agradá-lo, então Ele cumpre esse desejo do nosso coração, né? Se a tua alegria for o Senhor, Ele então vai cumprir o desejo do teu coração, né? Então que seja assim na vida de cada um de vocês, de nós, em nome de Jesus. Então o capítulo 80 vai ser um chamado de Asaf ali para restauração. Provavelmente numa época onde o povo estava desolado por exílio ou pela destruição do templo. Amém? A Giovana, Camila, que prazer ter você aqui conosco. Quanto tempo, amada? Quanto tempo que eu não te vejo. Acho que eu te vi na sede naquela sexta que eu fui, mas foi tão rapidinho, né? Saudade de você, espero que vocês estejam bem. Capítulo 81 é uma celebração a Deus por sua fidelidade e provisão. Esse capítulo 81, ele tem uma questão que me lembra muito algo específico do capítulo 81, que é falar sobre uma língua estrangeira.
Eu já vi pastores pregar sobre o falar em línguas, como a oração sobrenatural, né, em línguas, inclusive o Luciano Subirá, usando alguns versículos desse salmo. Eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Por quê? Porque o Senhor nos concedeu uma arma. Falar em línguas, falar em como uma oração, né? Porque eu não quero dizer o falar em outras línguas, embora o Espírito Santo também conceda esse dom. A gente já viu isso em Atos 2. Eles falavam em línguas diferentes para que a mensagem do Evangelho fosse pregada a toda aquela multidão de pessoas que estavam se reunindo ali pro Pentecostes. Eu já vi avivamento, por exemplo, eu acho que foi na Rua Azusa, teve um caso de uma pessoa que o Espírito Santo concedeu para ela capacidade de falar chinês, porque ela estava sendo enviada ali para a China para ser missionária lá. Então eu creio que Deus faz isso, né? Nos dá a capacidade de falar em novas línguas também. Línguas humanas, mas a oração sobrenatural, que é aquela linguagem que o diabo não conhece, né? Que muitas pessoas vão chamar de a língua dos anjos, é uma arma. Deus nos deu uma arma. Então nós falamos muito sobre isso quando a gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo, porque um dos grandes sinais do batismo com o Espírito Santo é a pessoa falar em novas línguas. A gente vê que a igreja tem buscado pouco isso, então eu creio que Deus quer nos chamar de novo para esse lugar onde nós somos, recebemos essa capacitação sobrenatural para orar numa língua que só o nosso Espírito fala diretamente com o Espírito de Deus. Ninguém mais sabe o que está sendo falado. Então é uma língua, é uma arma importante para nós crentes, porque fortalece o nosso espírito, né? Lá no Novo Testamento nós vamos falar mais sobre isso, mas Paulo vai falar sobre isso. Olha, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então, por que não? Eu preciso, gente, sério, dia após dia eu chego a uma conclusão que eu preciso de Deus. Eu preciso muito de Deus. Gente, eu preciso muito de Deus. Eu sozinha, eu sou fadada à destruição. Eu falo o que eu não devo, eu faço o que eu não devo, as escolhas que eu faço não são boas. Então, eu preciso edificar-me. Se a oração em línguas, ela vai edificar o meu espírito, é uma arma que Deus me deu, então eu vou usar dessa arma. Por que eu tô falando tudo isso? Tem 2 versículos no Salmo 81 que vão se remeter a uma língua estrangeira, né? E o versículo 5 fala assim, olha: Ele ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer. Outras versões falam assim: ouvi uma língua que eu não conhecia falar quando Deus chamou o povo do Egito. Ouvi uma língua que eu não conhecia. E tem o versículo 10 que fala assim, olha: abre bem a boca e a encherei. Então esses 2 versículos, eles são muito usados para poder exemplificar, até mesmo no Velho Testamento, aquilo que Deus entregaria no Novo Testamento quando o Espírito fosse derramado, né, sobre toda a carne. Essa capacidade de, cheios do Espírito Santo, orarmos em novas línguas. O que eu preciso fazer para orar em novas línguas? Buscar. E aí Deus fala, se você abrir bem a boca, eu vou encher. Ou seja, você vai buscar e vai se permitir. Porque Deus Ele não nos usa como marionetes. Ele não nos obriga a falar nada. Se você abrir a boca para falar aquilo que é espiritual, que a sua mente não compreende, então Ele vai encher dando essas palavras. É um assunto muito grande para ser falado assim em 5 minutos, né? Mas eu acho que eu pensei que fosse bacana comentar sobre ele. Oi, Vanilda, minha sogra querida, seja bem-vinda! Vocês chegaram bem, né? Estão bem? Assim espero, feliz que Deus guardou, né? A viagem de vocês, a ida e a volta. Espero que Edmundo esteja bem também, em nome de Jesus. É muito importante que a igreja busque todos os dons. Não apenas o de falar em línguas, todos os dons. Porque nós não acreditamos que os dons cessaram. Tem pessoas que acreditam que não tem mais dom. Não, nós acreditamos sim no dom de profecia, de cura. Eu antes de entrar aqui, eu vi o André Fernandes postar no Instagram dele uma cura que aconteceu na igreja dele. E o moço carregando a cadeira de rodas. E eu creio, gente. Dom de cura, de operação de maravilhas, dom de interpretar línguas, de falar línguas. Fugiu os outros agora, mas todos os 9 dons são importantes e nós devemos buscar. Amém? Eu particularmente acho lindo da interpretação de línguas, porque eu amo linguagem, então nunca recebi, e a Bíblia diz que o Espírito Santo só dá para quem Ele quer, então se Ele nunca me der, tá bem também, mas a gente tem que buscar.
tem o dom do... Gente, fugiu tudo agora. Mas é isso, acho que é melhor não entrar também em tudo agora, porque senão eu vou acabar me perdendo, que eu tenho que ir até o 90. Mas é isso, se você tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, busca. E aí, se permita. Não dá pra explicar, parece bobagem na sua mente, você não consegue entender. Mas as coisas espirituais, elas não se discernem fisicamente, né? O homem carnal não consegue discernir das coisas espirituais. Então, se você quer viver coisas espirituais, então você vai ter que se permitir fazer coisas que você nunca fez antes, tá? Mas é uma questão de fé, é um ato de fé. Uma coisa que eu acho legal nesse salmo é que ele fala sobre os instrumentos e sobre a necessidade desses instrumentos na adoração. Então Deus, ele é um Deus que gosta de música, gente. Ele criou a música. Como que a música tem uma capacidade de mexer com a gente? Não é verdade? A música, ela mexe com os nossos sentimentos, assim como ela pode mudar um ambiente espiritualmente. A adoração, ela é tão importante pra gente como arma, assim como músicas também que não trazem esse tema de adoração, ela também pode trazer outros sentimentos e também questões espirituais. Por exemplo, eu vou pra academia e eu gosto sempre de fone, porque eu sou uma pessoa muito musical, então eu escuto a música, eu não consigo estar num ambiente e não conseguir prestar atenção nas letras. E, gente, não tem nada que presta no mundo, sinceramente. Teve um dia que eu esqueci de levar meu fone, com vontade de gritar. Porque a música do ambiente, eu não consigo agir como se ela não estivesse lá. Eu escuto. E aí você escuta coisas terríveis. Tem uma música antiga, eu nunca tinha prestado atenção nela. Um dia eu tava na academia pensando. Ela fala assim, ó. Estou no meu caminho pro inferno. Em inglês. I'm on my way to hell. I'm on my way to hell. Ela é muito conhecida. Tô no meu caminho pro inferno. E a gente fica escutando. Lorena, você acha errado escutar a música do mundo? Eu acho desnecessário. Pra que você vai encher o ambiente da sua casa? Por que você vai encher a sua cabeça com uma coisa que não vai te edificar espiritualmente? Que vai te trazer tristeza. Gente, nosso Deus, música de traição. Agora eu não te quero mais. Agora eu vou cair na balada. Eu tenho uma Fiorino e vou fazer umas coisas lá dentro da Fiorino. Umas coisas terríveis, gente. Eu não sei nem falar mais, mas... Deus criou a música e ela tem um propósito, que é trazer essa adoração para Ele. Ele deu para o homem sabedoria para criar instrumentos para que os homens toquem com habilidade, como Davi fala, para Ele. Ele fala aqui na adoração, olha, toquem o tamborim, a lira, a harpa, a trombeta. Tudo isso na adoração soma. Mas quantas pessoas têm usado instrumentos para adorar outro Deus? Às vezes o seu próprio ventre é um Deus. Às vezes deuses, né? Quando eu falo com Deus com D minúsculo, né? Adorando. Nós vemos muitas músicas, por exemplo, músicas que vêm de cantores nordestinos, que vão trazer para Iemanjá. Gente, a gente cantava antigamente, sem noção, quando crianças, né? Músicas da Ivete Sangalo, da Cláudia Leite, tudo levando para esse contexto do ocultismo. Não dá, gente. A gente tem que escolher nosso lado. A gente tem que escolher quem a gente serve. Então, a gente precisa deixar a música como pra mim, minha opinião, exclusivamente para adoração. Tá? Minha opinião. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo na Terra, né? Moisés vai até falar, nossa vida é breve demais pra gente ficar escutando o que não presta. O que não vai nos edificar. Não só a música, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que passar por esse filtro. Mas vamos lá. E aí... nessa canção de Asaf, do capítulo 81, uma coisa que eu acho muito interessante é que eles usam a palavra quem dera se o povo escutasse. Quem dera se o povo ouvisse as advertências, porque o meu povo não quis ouvir. Israel não obedeceu. Olha a promessa de Deus. Se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse nos meus caminhos, o que eu faria? Então eu derrotaria os seus inimigos, sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se encolheriam diante dele, seriam condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade. Eu os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Então Deus está fazendo uma promessa, olha, se o meu povo, quem dera que o meu povo me escutasse, porque se ele me escutasse, eu o daria o melhor dessa terra, o melhor trigo,
o melhor mel. Eu daria para o meu povo aquilo que é de melhor, se eles me obedecessem. Eu me lembro lá de Isaías 1:9, né, que fala assim, se ouvides e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É uma promessa que Deus dá. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de reciprocidade. Então, a fé é a única coisa que a gente precisa para salvação. Mas muitas pessoas, por causa de escolhas erradas, não têm usufruído de uma vida abundante. Por quê? Porque nós podemos até acessar a salvação pela fé, mas nós temos que ter escolhas todos os dias de obediência minuciosa aos mandamentos de Deus, para que nós possamos acessar de fato, né, esse lugar de santificação. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu creio em Jesus, eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Não. Se você for intencional em buscar os mandamentos de Deus, Ele também vai te acrescentar o melhor trigo e o mel silvestre tirado da rocha. Ou seja, uma vida de plenitude e abundância nele. Amém? Capítulo 82, Asaf vai criticar a injustiça social, vai falar sobre os governantes que Deus mesmo permitiu que estivessem sobre a terra. Inclusive, Deus chama esses governantes de deuses. Versículo 6, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Isso significa que Deus deu para pessoas autoridade e que muitos desses juízes, governantes, príncipes estavam agindo de forma parcial, né? Então estava agindo de forma injusta. E Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas, gente. Ele é o Deus que defende o oprimido, o desamparado, que livra o pobre e o necessitado, que liberta eles da garra dos perversos. Então esses opressores são tidos pelo salmista como ignorantes. Vão morrer como simples mortais e cair como qualquer governante por causa de sua injustiça. Capítulo 83 é um lamento por ajuda e por intervenção. Provavelmente vem de um contexto de grande aflição. Provavelmente Israel estava sendo ameaçado por diversas nações e então foi composto esse salmo. Por quê? Porque nesse salmo cita-se muitas nações. Fala, olha, Senhor, vem no nosso favor, não fique em silêncio, não feche seu ouvido, porque os adversários vieram contra Israel, eles se alinharam. Quem? Aí ele cita os edomitas, os ismaelitas, os moabitas, os agarenos, gebalitas, amonitas, amalequitas, os povos da Filístia, de Tiro, os assírios e os descendentes de Ló. Então provavelmente foi numa época em que Israel estava cercado, muitos inimigos de diversas nações estavam se levantando contra Israel. E aí eles vão clamar a Deus por intervenção. Vão falar com Deus, Senhor, faz assim como o Senhor fez com os midianitas. Lembra lá na época de Débora, como o Senhor tratou Cícera, Jabim, no rio Quizon. Faz do jeito que o Senhor fez no passado. Mas, novamente, né? Eu acho engraçado as lives porque eu não planejo isso. Mas eu percebo que muitas das vezes é um tema que acaba sendo recorrente na live, independente da divisão de capítulos que a gente pega. Então hoje nós começamos com o capítulo que vai falar sobre, na verdade nós começamos não, no capítulo 77 vai falar sobre a necessidade de recordar os feitos de Deus, e aí parece que esse tema acaba sendo recorrente durante toda a live. Eu amo como o Espírito Santo alinha todas as coisas. Então eles vão se lembrar. Eles estão cheios de inimigos ao redor. E aí eles vão se lembrar. Senhor, faz com eles como o Senhor fez com os midianitas, como o Senhor fez na época lá com Cícera, na época de Débora, como o Senhor se levantou contra tal e tal inimigo. Faz de novo, que eles sejam envergonhados, aterrorizados, que eles aprendam que só Tu és chamado de Iavé, só Tu és Senhor, só Tu és o Altíssimo, só Tu és Supremo. Vão clamar a Deus pela intervenção. Salmo 84 é uma intensa devoção e amor pelo templo de Deus. Eu falo isso em todas as lives, então, né, Nilde? Comentei isso na pregação ontem. Toda live eu falo, esse é um dos meus capítulos favoritos, esse é um dos meus versículos favoritos. Aí a pessoa que vê as lives todo dia pensa, mas peraí, quantos favoritos você tem? 1000? 1 milhão? A Bíblia toda é maravilhosa, né, gente? Esse capítulo 84, ele vai falar, o salmista vai falar, é Corá. Os descendentes de Corá. Eles vão falar sobre a preciosidade do que é estar na presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus estava no templo. Então, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença, estava lá no Santo dos Santos. Então, o salmista, ele vai declarar como ele quer estar naquele lugar.
É lindo o versículo que fala assim, ó, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Nessa versão fala assim, ó, o pardal encontrou um lar, a andorinha fez um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar. Eu imagino o salmista no templo, contemplando a natureza. Ele estava lá no templo e tinha uma árvore lá e de repente ele olha e fala, ai, até aquele pardalzinho mora no templo. Até aquela andorinha fez um ninho para ela aqui perto, né, junto aos teus altares. Eu queria ser como ele, Senhor. Eu queria estar na tua presença o tempo todo. Como são felizes os que habitam na tua casa, que estão sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças. Nesse salmo, no versículo 6, vai falar do Vale de Baca. Em algumas traduções fala Vale de Baca. Nessa tradução, já traduziram. Baca significa choro. Então, quando essas pessoas que recebem forças de Deus, elas passam pelo Vale do Choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênção. Ou seja, fala que aquele que anda na presença de Deus, mesmo quando ele chorar, Deus o restaurará suas forças, Deus o amparará, Deus restaurará a sua alegria. Amém? E aí, ele vai falar também, um dia, esse versículo também é muito conhecido, é lindo. Um dia em teus átrios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Até deixei um estudo que eu vi na Bíblia Strong sobre a palavra 1000, porque ela também aparece. Edmundo fechou meu WhatsApp, eu falei pra ele não fechar, abençoado. Deixa eu abrir aqui que eu mandei uma imagenzinha pro meu WhatsApp. A palavra 1000 aparece no Salmo 90. Quando Moisés, né, o salmista do Salmo 90, vai falar sobre 1000 anos para Deus é como nada. A gente vai chegar lá hoje ainda, em nome de Jesus. O número 1000 é frequentemente associado à plenitude ou à totalidade na escritura, sublinhando a ideia de que o tempo humano é insignificante comparado com a eternidade de Deus. Então, 1000 é plenitude, eternidade. Aqui tá falando aqui, ó, um dia em teus pátios, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 dias, ou seja, do que toda uma vida em qualquer outro lugar. E aí nós vamos entender, gente, uma coisa que é muito importante, que a casa de Deus não são as 4 paredes que a igreja de Cristo se reúne alguns dias, né, na semana. A casa de Deus não é mais um templo físico. Nós somos a casa de Deus. E eu não falo eu sou a casa de Deus, que eu aprendi que eu nunca posso falar eu sou a noiva, eu sou a morada. Não, nós. Porque a gente nunca pode perder esse entendimento da coletividade. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou um membro que faz parte do corpo. Então, nós somos corpo de Cristo. Nós somos morada. Nós somos o templo. Porque tem muita gente que acha que é o templo que não precisa reunir mais com os irmãos. E isso é uma mentira, novamente, né? Repito, é uma mentira desvarada do diabo que quer deixar suas presas ali indefesas, sozinhas. É muito mais fácil capturar um animal quando ele tá sozinho do que quando ele tá no bando, né? Então, gente, quando a gente fala que o salmista está falando que ele ama estar no santuário, que ele ama estar na presença, hoje, para os nossos dias, não é só o domingo à noite, não pode ser. Nosso Deus, você já imaginou se nós só sentíssemos a presença de Deus nos domingos e nas sextas? Meu Deus, o que Deus tem para nós é uma vida onde nós habitamos, né? A presença habita em nós, então nós somos o templo e nós não queremos sair desse lugar de percepção da presença. Então o salmista vai falar, eu quero estar nos teus atos, eu quero estar na tua presença. Às vezes nós até temos o Espírito Santo, mas nós não somos cheios dele. Isso é muito sério. Porque nem todo mundo que tem o Espírito Santo é cheio dele. Eu até falei sobre isso, né, Nilde? Nem todo mundo que tem o Espírito Santo é cheio dele. Eu ouvi alguém falar sobre isso e mexeu muito comigo. Eu não lembro aonde que eu vi. Ah, lembrei. Foi num culto que a gente foi num lar. Então, nós somos a casa de Deus, só que nem sempre nós temos essa percepção. Por quê? Por causa das distrações, porque a carne muitas das vezes está muito forte, né? Não é nem que a carne é fraca, a carne é forte. Está atrapalhando o espírito. Então nós precisamos entender que existe um lugar na presença de Deus que não é a igreja física. A igreja física é uma extensão do que a igreja espiritual vive em casa.
Já imaginou se todo mundo buscasse a presença de Deus durante a semana inteira e se encontrasse no domingo para adorar o Senhor, para servir um ao outro ali? Vocês já imaginaram que avivamento nós iríamos viver se o povo buscasse a Deus a semana inteira e se encontrasse no domingo à noite? Gente, ia ser cura, milagre, poder, libertação. Os endemoniados que passassem na porta iam sair caindo em cascata. Se nós entendêssemos que somos o templo, se nós entendêssemos o como é preciosa a presença, se nós buscássemos como salmista estar nela, de maneira a entender que um dia nesse lugar é melhor do que uma vida inteira longe dele. Né? Isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas ainda têm entendimento de que a igreja é aquele lugar, que aquele lugar, né, o Ministério Fogo e Luz é um lugar santo, que quando a gente abre as portas ali é um lugar mais apto para acontecer milagre, porque tem o óleo da unção e tem o altar, então quem está no altar é mais poderoso. Essa ideia é do Antigo Testamento, é uma ideia do sacerdotalismo. A igreja de Cristo é um corpo vivo. Corpo vivo, eu tô aqui, vocês estão aí, hoje é segunda-feira e nós é igreja. Vamos falar assim, bem mineiro? Nós é igreja. E se um endemoniado passar na porta ali, Deus falar, vai lá e ora que ele vai ser liberto agora, nós vai. Não, mas não é domingo à noite, eu não sou pastor, mas nós vamos, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a plenitude da presença, mesmo na segunda fatídica. Oh, gente, eu tô com mania de falar fatídica, eu aprendi que errar. Aí fala fatídico de novo, tá repreendido em nome de Jesus. Fatídico é fatal, é com fatalidade, gente. Vocês têm que aprender melhor o português. Brincadeira. Mesmo numa segunda corriqueira, nós somos igreja e nós podemos sentir a presença dele. Nós temos expectativa nele. Podemos acordar e passar tempo nos átrios do Senhor. Amém? E aí a gente não abre mão também da comunhão com os irmãos. Mas a gente já chega lá cheio, a gente não precisa chegar no culto. O que acontece hoje em dia? As pessoas chegam no culto vazias. Aí precisa da palavra inicial. E a pessoa do louvor, o ministro tem que ficar lá, vamos gente, Deus está chamando. E aí as pessoas começam a pegar no tranco no final da pregação. Mas aí acaba o culto. Agora vocês imaginam um povo que chega na igreja, cheios. Leram a palavra, buscaram revelação do alto. E vão se reunir para adorar o seu Senhor e para servir a igreja de Cristo. Pega um paninho, um balde, uma toalha e vai servir. Gente, seria céu na terra. Céu na terra. Ah, Jesus. Capítulo 85 é um lamento comunitário, mais um. Vai clamar mais uma vez por restauração de Israel. Lamento comunitário, lembrando que provavelmente o povo estava vivendo uma grande aflição, como o exílio babilônico e destruição de Jerusalém. Então ele vai orar, Senhor, nos mostra o teu amor, pelo amor de Deus, né? Quase que o salmista fala, pelo amor de Deus, reprime a tua fúria, deixa a tua ira e nos restaura. Mostra-nos, Senhor, a tua salvação. A verdade brota da terra. Eu achei uma coisa muito interessante quando eu estava estudando esse salmo, que fala que clama pela salvação, mas que também declara a justiça. Isso é muito importante, porque a salvação de Deus vem, mas ele não deixou de ser justo. Por isso que Jesus é o segredo. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Então ele precisa aplicar a ira dele em Jesus, porque a sua justiça, ela precisa se cumprir em alguém. Então Jesus, ele se entrega para que a justiça de Deus cumprida nele traga salvação para nós. Salvação, ela não pode estar distante da justiça. A salvação traz consigo a necessidade da justiça e um equilíbrio entre misericórdia e verdade. Deus é um Deus justo. Ele disse que aquele que peca vai morrer. O pecado é o salário da morte. A morte é o salário do pecado. Então, como que nós vamos fazer para alcançar a misericórdia se Deus é um Deus justo? É aí que nós vemos a figura de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é um cordeiro, ele é um leão. Isso é muito lindo. Ao mesmo tempo que ele fala de maneira mansa, ele vira mesas. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível que mostra a misericórdia, mas a justiça. E a justiça de Deus foi aplicada em Jesus, no seu sacrifício,
para que ali, de fato, com a justiça de Deus aplicada, nós alcançássemos misericórdia. Para que a gente não pense assim, por que Deus não salva o mundo inteiro? Se Deus não é amor, por que eu não posso viver minha vida sendo feliz no pecado? Porque tem muita gente que fala, mas eu tô tão feliz nesse relacionamento homossexual, porque eu me sinto tão bem aqui. Aí a gente vai falar, deixa eu te explicar, Deus, ele te ama tanto, que ele quer que você viva uma vida justa, por meio do sangue de Jesus, que é a única maneira de nós sermos encontrados justificados diante de Deus, para que assim você alcance a misericórdia. Então a justiça e a misericórdia de Deus andam juntos. Inclusive tem esse versículo lindo que eu acho maravilhoso, é o Salmo 89. Deixa eu achar esse salmo aqui. Achei. Fala assim, justiça e retidão são os alicerces do seu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Não, gente, tem umas versões que é melhor as antigas mesmo, não tem jeito. Deixa eu achar aqui. 89:14. É porque a gente memoriza na versão mais tradicional. Salmo 89:14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, a base do trono de Deus é justiça. Como que nós vamos ser salvos então? Vamos perecer? Não, calma. Misericórdia vai à frente do seu rosto. Então, só assim que nós podemos alcançar a salvação. Pela justiça de Deus aplicada em seu Filho Jesus, cabe a nós crermos que Jesus recebeu a nossa culpa, confessamos que ele morreu e que ele ressuscitou e temos ele como o Senhor do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Encontramos então a salvação. Amém? Capítulo 86 é um salmo de Davi. Vai clamar a Deus também por misericórdia. Eu vou pular ele, gente, porque eu já tô aqui há 1 hora, praticamente. Então eu vou pro 87. Capítulo 87 é muito lindo, porque tem uma canção antiga, a Vanilda vai lembrar, porque eu lembro de cantar ela em Tavares, que fala assim, este nasceu lá, como é que é? Este nasceu lá, e o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. Mas alguém conhece essa música? Ela vem do Salmo 87. O Salmo 87 vai falar de Jerusalém e ele vai mostrar a identidade espiritual de Jerusalém. Vai falar que o fundamento de Jerusalém está no Monte Santo. Ela foi fundada pelo Senhor, ou seja, mais do que uma cidade física, lá em Israel, lá no Oriente, existe uma cidade espiritual. Esse salmo é tão atemporal que vai falar que estrangeiros vão ser reconhecidos como cidadãos de Sião. O que significa? Que existe um reino espiritual, né? Naquela época o povo só entendia o reino de Israel. Eles não entendiam que o Messias viria para alcançar todos os Messias, todos os gentios, independente de etnia, independente de raça. A igreja, ela não vem de uma etnia, ela vem de uma fé, de uma crença. Então a igreja de Deus, ela não foi escolhida porque ela veio de um povo. Eu não sou israelita. Acho que vocês também não são. Mas nós somos igreja por causa da fé. Por isso que Abraão é nosso pai. E nós não somos descendências de Abraão de meios físicos, mas nós somos descendentes de Abraão, ou seja, nós somos o novo Israel espiritual por meio da fé. E esse salmo vai identificar isso. Vai falar da identidade espiritual de Jerusalém, de Sião. Ou seja, pessoas vão quando chegarem no céu, vão falar, esse nasceu lá. Esse é de Jerusalém. Como? Aqui tá falando que, quer ver, incluirei o Egito e a Babilônia. Peraí, os egípcios e os babilônicos vão receber essa frase quando chegar lá, vão dizer sobre eles, esta pessoa nasceu em Jerusalém. Então vai mostrar esse novo nascimento. Agora não é um nascimento mais físico que demonstra a nossa linhagem física dos nossos ascendentes. Minha mãe, meu pai, meus avós e bisavós e tataravós. Agora vai mostrar que quando a gente nasce de novo pela fé, nós recebemos uma nova cidadania. Somos cidadãos do céu. Amém? Esse salmo é muito lindo. Quando você for ler ele, se você não leu ainda, lê com esse entendimento. De uma restauração de um povo, mesmo que estrangeiro aos olhos de Israel, porque fala do Egito e da Babilônia, eles vão ser reconhecidos como cidadãos de Jerusalém.
Capítulo 88 é dos filhos de Corá. Vai falar sobre angústia e desespero. Na verdade, dos filhos de Corá, especificamente de Emã. O capítulo 88 ele é interessante porque ele é um pouquinho diferente dos outros salmos. Os outros salmos sempre terminam com uma esperança no final. Um louvor, uma confiança de que Deus vai mudar. Mas esse salmo, ele é realmente todo ele de angústia, aflição e desespero. Não tem no finalzinho dele uma demonstração de que as coisas vão mudar, de que vão melhorar. Esse Emã, ele era um sábio e cantor. Talvez ele compôs esse salmo no período do exílio. Esse salmo demonstra uma profunda dor e uma sensação de abandono. Como eu disse, ele não termina com um final esperançoso, diferente de outros salmos, né? Principalmente Davi começa falando de lamentação e já muda para confiança, já termina com louvor. Esse salmo ele é tristeza, o salmo todo. Sempre quando a gente vê um salmo com sofrimento, a gente entende, né, que aponta para o sofrimento do Messias, o abandono, né, da parte dos seus discípulos, enfim. Ele vai falar sobre essa redenção, né, da parte de Cristo como homem aqui na terra. Salmo 89 é de outra pessoa que chama Etan. Nós falamos de Emã, 88. 89 é Etan. Pesquisei sobre ele, né, no meu dicionário, que fala que ele era um levita designado por Davi, que provavelmente recebeu o nome mudado para Jedutum. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitos salmos que falam para Jedutum. Vocês já pensaram? Já perceberam? Então, provavelmente esse Jedutum tinha seu nome Etan, que foi mudado. Na época de Davi, ele foi designado para ser cantor ali no templo, né? Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Esse salmo vai falar sobre a soberania de Deus, sobre como ele é o Criador, como o braço dele é poderoso, e vai lembrar da aliança dele com Davi. De repente o tema muda, o tom muda totalmente quando ele começa a falar que esse servo, esse rei, ele foi rejeitado, descartado, virou objeto de zombaria. Então a gente vai entender novamente como a obra redentora de Jesus. Mas para poder terminar, eu quero falar sobre o Salmo 90. Que o Salmo 90 é o único salmo que é entregue, né, como escrito por Moisés. Por isso que o livro de Salmos, ele é um dos livros com maior periodicidade, né? Ele foi escrito em um decorrer de mais de 1000 anos. Por quê? O primeiro salmo, no sentido assim de tempo, é o de Moisés, né? Moisés, lembra que ele está lá atrás, lá na libertação do povo. A gente passa por todo o desdobramento até Salomão, né? Os filhos de Corá. Então o livro de Salmos, ele demorou muito tempo. Não é que ele demorou muito tempo. Ele tem uma literatura que abrange muito tempo, um período aí de mais de 1000 anos, que ele começa aqui com esse salmo, né? Historicamente falando, cronologicamente, escrito por Moisés. É o único salmo que Moisés escreveu e ele vai refletir sobre a fragilidade do homem, da vida do homem e sobre a eternidade de Deus. Ele começa assim: Senhor, o Senhor é o nosso refúgio ao longo das gerações, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que a terra fosse formada, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Vocês já pararam para pensar sobre isso? De eternidade em eternidade, e não tem começo. Sempre é. Vou nem falar foi, é. Ele é. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Tu fazes as pessoas voltarem ao pó. Então aqui a gente vê, né, um entendimento, né, lá de Gênesis, que inclusive escrito pelo próprio Moisés, que Deus nos criou do pó. E aí ele também faz nos voltar ao pó. E aí ele diz: retornem ao pó, mortais. E aí ele usa o 1000 que eu falei, né? Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breve como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. E aí vai falar que nós somos como, aqui fala grama, né? Outras passagens vai falar erva do campo, que nasce pela manhã, brota, floresce, mas à tarde murcha e seca. Então fala sobre a brevidade da vida do ser humano. Nós estávamos na casa da minha mãe e a amiga dela contou que essa amiga é outra amiga, né? Amiga da minha mãe. Deixa eu explicar. A Eva tem uma biscoiteria. Vou até mandar esse vídeo pra ela depois. Eu fiquei tão reflexiva sobre isso. Ela tem uma biscoiteria e ela faz salgado.
A amiga da Eva, que é essa vizinha da minha mãe, a amiga da Eva mandou uma mensagem pra ela e falou assim: olha, eu vou fazer um aniversário e eu quero fazer uma festa e eu queria te encomendar salgados. E seria pro sábado, se eu não estiver enganado, ou pra sexta. E aí, quando foi no dia pra entregar os salgados, que a Eva pediu oração pra essa família no sábado, né? Quando foi o dia pra entregar, ligaram pra ela. Falaram: Eva, você não precisa entregar os salgados mais. Porque ela tava passando mal de manhã, 51, 52 anos. E aí ela faleceu. Gente, no dia do aniversário dela. Com uma festa preparada. E eu fiquei muito reflexiva, porque a nossa vida é tão breve, gente. O Moisés, ele vai até falar, né, que a gente recebe 70, 80 anos, o que passa disso é enfado, é cansaço. Mas assim, muitas das vezes, se o Senhor quiser, nós vamos ser chamados por ele antes disso, antes de 70. Essa moça mesmo tinha 50 anos. Eu não quero eliminar nosso trabalho de cuidar do corpo, porque, né, falei muito sobre isso na pregação. Ivonete, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoa. Bom ter você por aqui, tô acabando, viu? Nossa Deus, 3:05 já. Então tem uma parte que nos cabe, né, do cuidado do corpo, pra gente poder viver uma vida melhor, né, com menos problemas físicos. E eu acabei de me lembrar que a minha mãe assiste as lives com a Dona Leni todos os dias e eu mandei um abraço pra elas ainda. Dona Leni, beijo pra senhora, que está com saúde, né, mesmo já curtindo aí a maioridade. Que Deus abençoe a senhora, que a senhora receba muitos e muitos anos, que Ele te acrescente saúde, amém? E minha mãe também, mamãe, beijo, obrigada por tudo, viu? Então, gente, a nossa vida é muito breve. Tem pessoas que vão chegar a uma idade bem avançada e outras pessoas não. Eu sou uma pessoa meio doida, eu odeio velório, mas eu até gosto, assim, quando a gente tá no velório, de observar as lápides quando a gente vai no cemitério. Eu sinto que aquele ambiente é um ambiente de muita reflexão. Então, velório eu não gosto, mas quando a gente tá num ambiente, assim, do cemitério mesmo, sabe, aquele lugar me leva muito à reflexão. A gente vê lápides de pessoas ricas com aquelas pedras e tal, e a gente vê gavetas, mas todos estão do mesmo jeito. E não apenas isso, a gente vê lápides de pessoas que morreram com 90, 100 anos, a gente vê lápides de bebezinhos. Então a nossa vida é muito breve. Embora Deus existe de eternidade em eternidade, nós seres humanos somos como a erva do campo. Eu tô com uma florzinha ali, já falei com ela sobre ela com vocês. É uma florzinha de maio. Ela tá abrindo umas flores lindas, mas eu já sei que daqui a pouco elas vão murchar e eu vou ter que pegar a tesourinha, ó, e cortar. Então a nossa vida é muito breve, é como a flor do campo. Hoje a gente nasce, a gente é jovem, tá verde, e a gente floresce, fica bonito. Daqui a pouco a gente murcha e morre, né? A gente começa a murchar que nem um maracujazinho e morre. Por que é importante a gente refletir sobre a eternidade de Deus e a brevidade da nossa vida? Porque isso definirá as nossas escolhas na Terra. Para que eu vivo? Para quem que eu vivo? Se a minha vida é tão curta, o que eu tenho buscado? Será que eu estou correndo atrás do vento, como Salomão bem disse lá nos seus livros de sabedoria? Será que eu corro atrás do vento? Porque eu tenho que ter um iPhone, porque o iPhone tem uma câmera boa. Se eu compro um iPhone, nossa, mas agora a câmera do próximo iPhone é melhor. Então vamos trabalhar, vamos correr pra gente ter um iPhone melhor, que não pode ficar pra trás. Aí agora você já não quer iPhone mais, porque agora você precisa de uma máquina digital, porque as pessoas estão tendo máquinas para poder fazer seus conteúdos. Então vamos comprar Eu tô dando uma ideia aqui de uma coisa que eu vejo muitas pessoas correrem. Mas o que é importante? O que é verdadeiramente importante? Eu vou terminar a live com esse versículo que o Moisés vai falar assim: ajuda-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque quando eu sei que minha vida é breve, para que eu vou ficar com rancor? Quando eu sei que a minha vida é breve, para que eu não vou buscar a Deus todos os dias intencionalmente? Quando eu sei que a minha... Né? Porque pensa só, minha vida é breve, mas eu sou uma pessoa infinita. Minha alma é infinita, né, na verdade. O que significa isso, minha alma ser infinita? Minha alma teve um início, mas ela não vai ter fim. Ou eu vou para uma eternidade de bênção, de vida plena e abundante com o Senhor Jesus, ou eu vou para um lago de fogo e enxofre, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então as minhas escolhas nesses 70, 80 anos ou até 120... que vão definir onde eu vou passar a eternidade. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A pessoa que sabe que vai viver pouco, ela é humilde, porque ela sabe que vai passar.
Não importa quantos títulos nós recebamos, não importa nossos diplomas, não importa os elogios que a gente recebeu, tudo vai passar. Então por que querer passar na frente dos outros? Por que querer gastar toda a minha saúde, o tempo com os meus filhos? Perdão, gente. Por que perder aquilo que é o mais precioso para correr atrás de vento e de coisas materiais, e de bens, e de títulos, e diplomas? Eu prefiro obedecer e que as bênçãos corram atrás de nós. E que essa mensagem, Senhor, possa estar no nosso coração para que nós tomemos as melhores decisões, aquelas que te agradam e que te glorificam e que nos levam para um caminho de paz e de salvação. Em nome de Jesus. Obrigada, gente, a todos que ficaram até o final. Nilde, vai com Deus, bom trabalho pra você. Obrigada, que Deus abençoe vocês. Quero honrar a vida de cada um. Vivi, minha amiga, Deus te abençoa. Sou minha aluna querida. Deus te abençoa. Regina, que prazer ter você aqui conosco, Regina. Foi um prazer receber você ontem também lá na igreja. Queria te dar um abraço, mas fiquei lá no fundo servindo a canjica. Eu não te vi direito. Depois você volta, viu? Ivonete, querida amiga, Deus abençoe. Minha sogra querida Vanilda. Dona Piedade, minha querida também. Mês que vem vou estar lá, viu? No Café com Deus, em nome de Jesus. A Chiquinha também, Adriana, Nilde, Giovana ficou até o final, Camila querida, e a Cacá também. Obrigada por todas vocês. Que essa mensagem de hoje possa de fato fazer-nos refletir. Amém? Beijo, Dona Leni, mamãe, com Deus. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.